ficam muito curiosos pra saber como eu era, né? Porque eu falo que as pessoas me falavam que eu era terrível de feia. Hoje em dia, vendo foto, eu vejo que não é que eu era horrível de feia. As pessoas que são mais mesmo, sabe? Tipo, sabe aquele negócio, você cai na pilha? É isso que ferra tudo. Vou botar algumas fotos minhas, tipo, quando eu era criança, pra vocês darem uma olhadinha. Mas, assim, o bullying máximo que eu sofri foi quando eu era adolescente. A minha mãe ficava morrendo de pena de mim. Imagina o seu filho falar isso pra você, uma criança. Então isso não é motivo de rir. A pessoa falar, posta foto pra gente dar risada juntos, a pessoa simplesmente está dando continuidade ao bullying, que hoje em dia eu cago, igual o Eric cagando no vaso, sou eu. E o pior é que tem gente que acha que isso é muito tranquilo, aí fala assim, pô, fica postando umas fotos aí pra gente dar risada juntos. Gente, não é dar risada. Se eu sofria bullying, chorava ao ponto de eu falar pra minha mãe que quando eu crescesse eu ia ser muito rica pra poder fazer uma plástica e mudar minha cara e parar de ser xingada. Mas na época me fazia mal. Então, se coloca no lugar da criança, se coloca no lugar que poderia ser seu filho. Assim que a gente, né, tem que mudar esse pensamento, não é dar risada juntos. Rir da cara de uma pessoa não é entretenimento. E aí, vocês estão achando assim, ah, bonitinha. Mas eu vou mostrar a minha perna como era quando eu tinha 12 anos. Que é aí que o bicho pegou e as pessoas ficavam em cima de mim. Quando eu era muito pequenininha, eu era muito magrela. E aí, assim, chamava de magrela, mas, tipo, nem ligava, porque eu era magrela mesmo. Pra mim, o problema foi quando começaram a me chamar de feia. Que foi quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, que é essa foto que eu tinha as pernas muito grandes. Não continuam gostosas quando crescem, né? Eles que achavam elas muito gatas e eu não. Porque os adolescentes, quando começa, tem a perna, eles ficam numa fase meio patinho feio, ficam meio com a perna meio grande mesmo, né? Normal. Só que tem as meninas gatinhas e tem os meninos escrotos. Então, as meninas gatinhas e gostosas, que geralmente... E aí, começaram a me chamar de feia, muito. Me chamavam muito de feia. Tipo, nossa, você é muito feia, nossa, você é muito feia, muito feia. E era uma parada que era assim, tanto na escola quanto no condomínio. No condomínio eu descia, eu tinha muitos amigos no condomínio. Meu condomínio, a galera era do balacobaco. Era um condomínio muito cheio de crianças. E aí me chamavam muito de feia, muito, assim, ao ponto que eu não aguentava mais. E se uma pessoa olhasse muito pra minha cara, as minhas lágrimas desciam, porque eu achava que aquela pessoa tava reparando que eu era feia. E aí, quando eu voltava da escola, eu começava a chorar no banco de trás. Só que eu era aquela que não guardava o bullying. Eu falava pra todo mundo que eu estava sofrendo bullying. Aí eu falava pra minha mãe, mãe, eu quero muito ser rica quando eu crescer, pra poder fazer plásticas na minha cara e parar de ter essa cara feia. As pessoas pedem pra eu parar de ser feia, que tá ofendendo elas, a minha feiura. Os meninos viam as lágrimas caírem dos meus olhos sem eu piscar, as lágrimas iam caindo e ficava tudo acumulando e descendo aqui. E eles falavam, para de ser feia, você é muito feia, a sua cara feia tá assustando todo mundo, você não deveria fazer isso. Foi mal, botei o tapete pra lavar, aí o pessoal da lavagem veio entregar. Aí eu morava num condomínio que eu amava brincar lá. Mas assim, eu não era uma pessoa triste nem depressiva por causa disso. Quando começava o clima a ficar ruim pro meu lado, eu começava a ficar triste, chegava em casa, eu chorava. Mas eu não deixava de brincar, de fazer tudo que eu queria e tal. Eu era uma menina muito, muito feliz, alegre e brincalhona. Só que isso me machucava, sabe? E aí eu morava nesse condomínio, meu pai, ele foi na época que eu falei que meu pai perdeu dinheiro, que ele faliu e tal. E ele precisou vender esse apartamento que a gente morava, que era num condomínio muito legal. E aí, os meus amigos ficaram sabendo que eu ia me mudar, que eu ia precisar me mudar, né? E aí, uma vez eu tava pegando a bicicleta, o apartamento já tava à venda. Aí eu fui pegar minha bicicleta lá embaixo pra dar uma volta no bicicletário. Aí veio um menino e falou assim, nossa, que bom que você vai se mudar, porque assim, o condomínio vai ficar bem melhor. E você estragava o condomínio, você era muito feia. Aí eu comecei a chorar, sem falar nada. Eu falei, para, por favor, para. Você tá me deixando muito triste, para. Ele, não, chora mesmo, você tem que chorar, porque você é feio, feio tem que chorar. E aí as pessoas falavam muito isso, era isso, mas era maçante, todos os dias. Tipo, quando eu passava, as pessoas falavam assim pra mim, ai, que susto, você é muito feia, toda hora. Aí eles faziam um campeonato de quem era mais feia na turma, no condomínio. Eles sempre falavam, Juliana, você é unânime, você sempre vai ser a mais feia do condomínio. E não adiantava eu chorar, pedir pra parar, falar com os meninos às vezes na boa, gente, para, sério. Eu não tô gostando. Aí continuava, é feia, é feia. Aí eu gostava de um menino na escola que uma vez foram falar pra ele que eu gostava dele. Ele foi escrever várias coisas na mesa. Aí ele falou assim, quando você sair, dá uma olhadinha na minha mesa. Aí tava várias coisas escritas assim, o seu problema é só um, você é horripilante, nunca ficaria com você.
Mas isso acontecia, não são casos isolados esses que eu tô contando, eram vários casos, todos os dias. E aí, por exemplo, se no meio de uma conversa alguém falasse a palavra dragão, porque surgiu na conversa, eu já começava a ficar meio tremendo por dentro, porque eu sabia que iam me chamar de dragão. Aí, se surgisse alguma piada de feiura, eu já começava a meio que sair de perto, porque eu sei que ia sobrar pra mim. E aí sempre faziam isso. E aí, depois, por isso que eu te falo que assim, a parte da magreza não me incomodava, apesar de eu ser muito esqueletinho na época, né? Que eu era um esqueletinho, não me incomodava. O problema era esse da feiura. Então por isso que eu cresci achando que eu não ia ter nunca ninguém, que ninguém nunca queria ficar. Jeito espontâneo de ser, que eu sempre tive, mas eu sou uma pessoa que zero me acho. E quando eu me acho é de brincadeira. Aí tu vê, né? Às vezes você me vê na internet, não imaginava essa história que eu passei comigo, que eu nunca consegui casar, que ninguém nunca ia gostar de mim. E isso me atrapalhou muito. Então eu tenho problema de autoestima até hoje. O Paulo, coitado, Paulo pena comigo, porque eu sempre acho que eu sou um cocô. E as pessoas, às vezes, da internet me interpretam como se eu estivesse me achando. E não, esse é meu jeito. E às vezes essas coisas não partiam só de crianças, e às vezes adultos também. Tipo, eu tive um professor de educação física que ele ficava se referindo a mim como bruxinha. E não é bruxinha em outro sentido, é bruxinha de feia mesmo. E aí sempre tem a plateia, que é o que eu falei, o negócio do prior. Ah, ele é maneiro e faz graça. Não, cara, é chatão. Às vezes você viu seus amigos participando, porque com medo de ser xingado ria junto, né? Às vezes era nojento também. E aí você via que tinha plateia. Era péssimo, péssimo. Mas hoje estou curada, estou linda, sacanagem. Mas eu cresci assim, zero. Assim, até hoje eu não gosto quando brincam de. Ah, não sei o que, sou feinha, brincando. Tipo, uma vez o Paulo falou assim pra mim: oi, linda. Aí eu falei: sai fora, tarado. A gente era amigo. Ele falou: agora a partir de hoje só te chamo de feia, então. Eu sei que foi uma brincadeira, mas eu fiquei muito triste quando ele falou isso. Falei: ai, posso te pedir uma coisa numa boa? Não brinca assim, não. É porque é uma coisa que me deixa meio triste. Um dia eu te explico. Mal sabia que eu ia ter anos pra explicar, né? Que eu ia casar com ele. Eles sofreram na pele. Eu vou pintar o cabelo deles de vermelho, fazer 2 Maria Chiquinha e falar: vai pra escola, que agora eu quero ver vocês fazerem bullying com alguém. Vocês podem ter certeza que se eu encontrar Eric e Henrique fazendo bullying com alguém, gente, não repara, isso aqui é pra eles dormirem a noite toda. Eu tô com 3 blackouts pra o quarto ficar escuro. Quem vai fazer bullying com eles sou eu. Como eu resolvi isso? Chegou uma idade que meu pai foi, como eu falei, meu pai perdeu tudo, foi trabalhar numa empresa, e ele era empresário, aí ele perdeu tudo, foi trabalhar numa empresa. E aí ele foi transferido para Belo Horizonte. Aí quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu falei assim: ah não, aqui eu vou escrever a minha história. Acabou esse negócio. Chegou um dia no colégio, bem no início do colégio, né, tipo, na primeira semana que eu entrei na escola, um menino virou pra mim e falou assim, tipo assim: nossa, mas eu te bati. E aí nunca mais ninguém me chamou de feia na vida, nunca mais, acabou. Mas a violência não é a melhor maneira de se resolver problemas, tá? Foi porque eu fui impulsiva. Na verdade, eu sou um pouco, sou a carioca não sei o que não sei o que lá, tua carioca magrela. Eu falei: o que tu falou pra mim? Gente, não tô incentivando isso, tá? Mas assim, acabou acontecendo. Eu dei um tapão na cara do menino. O menino falou: que isso, velho? Mulher bate homem lá no Rio? Eu falei: não sei se bate. De uma outra coisa também, pra vocês verem como crianças são, né? Às vezes falam: criança é muito pura. Cara, criança de 10 anos não é pura assim, não. Na minha turma, eu não sei porquê, eu sempre fui morena, mas quando eu ia pra piscina, eu ia muito pra piscina. Eu ia pra piscina todos os dias no verão, eu ficava muito, muito, muito morena, cara. Eu ficava morenona mesmo. E aí tinha um menino que ele sempre falava assim pra mim: olha o que o menino falava pra mim: você tem que apanhar porque você é preta, e preto tem que apanhar. E aí o menino, várias vezes, ao voltar do recreio, ele me empurrava no quadro, ele me batia. E várias vezes eu revidei, porque eu revidava mesmo, sou dessa. E aí uma vez o professor falou assim pra mim: você tá se comportando como um homem, revidando, batendo. Aí eu falei: cara, você viu que ele falou pra mim? Que eu sou preto e preto tem que apanhar. Acabou que eu fui pra coordenação e as psicólogas do meu colégio eram ótimas e elas chegaram à conclusão que eu só me defendi. Mas olha o tipo de coisa que a gente às vezes não imagina que a pessoa passa. Agora imagina a pessoa que realmente é negra, o que ela não tem que ouvir. Esse menino, eu também acabei com a raça dele, depois também dei umas porradas nele forte e ele foi parando. Depois de mais velha, assim, adulta, eu encontrei ele na night, ele me pediu desculpa e tal, tipo, passou. Só que esse menino fazia isso com todo mundo que era moreno ou negro. Na minha turma tinha só 2 pessoas negras. E ele batia nessas pessoas também. Mas a gente não deixava barato, não. Nossa galera não deixava barato. E esse é um pouquinho da minha história, gente. Acabou de sofrimento.